temperature, and like even like on our stomach, if we're in a swimsuit or whatever, but we can, like, if you touch my stomach, I can be a totally different temperature than Brittany would be. It's so weird. And our hands, sometimes. Então, sabe, tomamos a decisão certa? Eu concordo com isso. O Dave concordou com isso. Por isso, acho que vou dizer que tomamos a decisão certa. O que o TLC não queria que soubesse sobre Abby e Brittany Hensel vai para além de qualquer reality show chocante que já tenha visto. É tão estranho. E as nossas mãos? Por vezes, não agora, mas muitas vezes, têm temperaturas diferentes. Por detrás das câmeras, sob os episódios selecionados, encontra-se uma história de batalhas médicas, dificuldades financeiras e escolhas pessoais de partir o coração que a estação nunca exibiu. No entanto, a verdade, soterrada por cenas e contratos cuidadosamente editados, é ainda mais complexa. Vamos mergulhar e descobrir o que estava escondido e o que vai mudar tudo o que pensava que sabia. Individualidade dentro da unidade. Abby e Brittany Hensel, gêmeas siamesas unidas pelo tronco, fascinaram o mundo com a sua condição única. Mas a história que pensa conhecer é apenas uma fração da verdade. Nascidos no Minnesota em 1990, estes dois indivíduos incríveis são gêmeos dicefálicos e paraplégicos, cada um controlando um lado do corpo partilhado. Movem-se em perfeita harmonia, um testemunho da sua resiliência e unidade. Mas por detrás desta incrível sincronia reside uma vida repleta de desafios incalculáveis. Desafios que o TLC não queria que visse. As gêmeas tornaram-se nomes conhecidos através de aparições em talk shows e documentários. E eventualmente pela sua própria série no TLC, que proporcionou um vislumbre das suas vidas cotidianas. As minhas gêmeas siamesas, há alguns anos, 8 a 9 anos, e as suas filhas morreram cerca de 2 horas depois de terem nascido. E ela viu-nos na TV. Então ligou para a rádio, ou para uma estação, e eles deram-lhe o nosso número. Mas o que as câmeras não mostraram foi o labirinto médico que percorreram desde o nascimento. Abby e Brittany partilham um sistema digestivo inferior, órgãos reprodutivos e uma rede circulatória que exige uma monitorização médica constante. Ao nascer, os médicos já previram que as meninas não sobreviveriam, dada a raridade e complexidade da sua condição. Os riscos da separação eram muito elevados. Os seus órgãos partilhados tornavam a decisão impossível. A decisão dos pais de os manter unidos pode ter-lhes salvo a vida, mas também moldou uma existência que nenhum dos gêmeos conseguia realmente controlar. Do exterior. O mundo via duas meninas sorridentes que aprenderam a andar de bicicleta e a praticar desporto como qualquer outra criança. O que não viam eram as exaustivas sessões de terapia, as cirurgias e as inúmeras consultas com especialistas que constituíam o pano de fundo da sua infância. Cada marco era acompanhado de um elemento de dor e de compromisso. Fosse a dar os primeiros passos ou a aprender a conduzir, era sempre uma luta que exigia sacrifício e persistência. No início, não me disseram nada. Praticamente levaram-nos para o aquecedor de bebés, e eu sei que estavam a pedir mais ajuda. E eu vi-os ocupados com O TLC pintou uma imagem de triunfo, mas a realidade era de vigilância médica constante e uma luta incansável para ultrapassar os limites de um corpo que não foi feito para ser partilhado. A história da educação de Abby e Brittany é igualmente complexa. Formadas na Universidade Bethel em 2012, as gêmeas seguiram uma carreira no ensino. Mas o percurso educativo apresentado pelo TLC, de superação e de procura das suas paixões, deixou de lado as dificuldades que enfrentaram. Abby destacava-se em matemática, enquanto Brittany tinha um talento natural para o inglês. Equilibrar estas diferentes forças era um desafio diário, mas esforçaram-se para se formar e começaram a lecionar juntos no ensino primário. Nos bastidores, porém, tiveram de lutar por reconhecimento. São duas pessoas distintas que partilham o mesmo corpo, mas durante anos receberam apenas um salário. Negociar uma compensação justa não foi fácil e, embora tenham finalmente recebido um acordo mais justo, o custo emocional de provar constantemente o seu valor permaneceu oculto ao público. Embora o TLC tenha optado por se concentrar nos aspectos extraordinários da vida das gêmeas, desde a obtenção da carta de condução até a divisão do trabalho como professoras, estas ignoraram os detalhes mais íntimos que oferecem uma visão da sua individualidade. Abby e Brittany podem partilhar um corpo, mas as suas personalidades são marcadamente diferentes. Abby é assertiva, movida pela lógica e pela estrutura, enquanto Brittany é mais tranquila, com uma veia criativa. Tem passatempos diferentes.
gostos e desgostos diferentes e até visões diferentes sobre decisões importantes da vida. Mas as suas diferenças são frequentemente ofuscadas pela sua condição. Com o TLC, a destacar a sua unidade a um ponto que põe a nu as suas identidades únicas. A verdade é que não são apenas Abby e Brittany. São a Abby e a Brittany. E cada uma tem os seus próprios sonhos e medos. A série ofereceu vislumbres das suas vidas profissionais, mas contornou as suas vidas pessoais. O casamento de Abby com Josh, um enfermeiro e ex-veterano do exército, trouxe uma nova dinâmica ao mundo delas. O que significa quando uma das gêmeas encontra o amor e a outra não? Contratos. Mas trabalhamos a tempo parcial. Por isso, obviamente, não recebemos o salário total. Mas o que elas estão a fazer é dividir o salário em 2 e dar-me metade e a Brittany a outra metade. Por isso, por enquanto, isso é bom. A realidade é muito mais complicada do que o simples quadro comovente que o TLC retratou. Para Brittany, a relação de Abby foi uma experiência agridoce, um testemunho da felicidade da irmã, mas também um lembrete constante da sua própria solidão. O TLC mal abordou as complexidades éticas que surgiram desta relação, as implicações da intimidade, dos limites e da privacidade quando duas almas ocupam um único corpo. Sintonize na próxima vez para descobrir os segredos que este casamento guarda. Segredos que o TLC nunca ousou revelar. O fascínio público pela vida romântica de Abby e Brittany revela uma verdade mais profunda e perturbadora sobre a forma como a sociedade vê aqueles que são diferentes. A sua condição única tornou-as alvo de uma curiosidade infinita. E a questão dos relacionamentos e da maternidade tem sido frequentemente levantada por fãs e entrevistadores. Mas não se trata de meras reflexões hipotéticas. São questões profundamente pessoais que Abby e Brittany têm de enfrentar todos os dias. Expressaram as suas esperanças de casamento e de filhos, mas também deixaram claro que o escrutínio intenso é exaustivo. Merecem privacidade e a hipótese de viver as suas vidas sem serem constantemente analisados. Mas esse é um luxo difícil de se dar quando se é uma figura pública. O TLC pode ter lhes proporcionado fama, mas também lhes tirou o anonimato. A história de Abby e Brittany Hensel é de resiliência, sim, mas também de profundo sacrifício. O mundo viu os seus sorrisos, os seus passos de dança sincronizados, os seus êxitos partilhados, mas as câmeras cortaram o foco das lágrimas, das frustrações e das noites solitárias a pensar se a vida poderia ter sido diferente. Embora o TLC lhes tenha dado uma plataforma, também as colocou numa posição em que as suas vidas se tornaram um espetáculo, onde as suas lutas foram editadas e a sua história moldada para se encaixar numa narrativa de coragem e inspiração. No entanto, por detrás desta narrativa, encontra-se uma verdade muito mais pungente, a de duas pessoas que se esforçam por viver a vida nos seus próprios termos. Num corpo partilhado, mas com mentes distintamente suas. Num mundo que frequentemente glorifica o invulgar, a história de Abby e Brittany é um lembrete de que vidas extraordinárias são ainda vidas humanas, repletas de todas as complicações, dores, alegrias e sofrimentos que qualquer pessoa experiencia. A sua jornada desafia-nos a repensar como percebemos a identidade, a individualidade e a privacidade. Os reality shows podem oferecer vislumbres do seu cotidiano, mas nunca captarão completamente a profundidade das suas experiências, nem o preço que pagam pela curiosidade do mundo. Afastaram-se dos holofotes nos últimos anos, talvez para recuperar um sentido de normalidade e controle sobre a sua narrativa. Questionemos o que sabemos realmente sobre estas duas mulheres extraordinárias, porque a verdade, como sempre, é muito mais do que aquilo que vemos na TV. Duas vidas diferentes, uma viagem partilhada, cada uma com as suas próprias diferenças físicas que a tornam única. A cabeça de uma inclina-se ligeiramente, cerca de 5 graus para a direita, enquanto a da outra se inclina, 15 graus para a esquerda, o que a faz parecer mais baixa mesmo quando estão sentadas. A perna da outra é cerca de 5 centímetros mais curta do que a da irmã. Por isso anda na ponta dos pés, o que fez com que o músculo da barriga da perna crescesse mais do que o da irmã. Para lidar com isto, os médicos impediram que a coluna vertebral do gêmeo mais alto crescesse ainda mais quando o gêmeo mais baixo parou de crescer aos 12 anos. Foram também submetidos a uma cirurgia para corrigir a coluna e expandir o tórax para evitar problemas respiratórios. No entanto, o aspecto mais interessante da sua condição não era apenas o facto de estarem fisicamente ligados. O que realmente se destacou foi a forma como cada gêmeo controlava apenas um lado do corpo partilhado.
Um podia mover-se e sentir sensações do lado direito, enquanto o outro controlava o esquerdo. Tinham apenas uma pequena área no meio onde ambos podiam sentir. Se um deles sentia dor, como uma dor de barriga, era o outro gêmeo que a sentia, tornando a situação ainda mais singular. Ao longo da infância, vivenciaram momentos de alegria e riso, mas também enfrentaram muitos desafios difíceis enquanto aprendiam a viver e a crescer com estas circunstâncias invulgares. O seu vínculo e a sua capacidade de superar obstáculos foram testados repetidamente enquanto navegavam por estes altos e baixos. Gêmeas idênticas da pequena cidade de New Germany, não Minnesota, tiveram de aprender algo bastante notável, como se coordenarem na perfeição, uma vez que cada uma delas controlava uma perna. Desde muito pequenas que passavam horas a praticar, não só a caminhar, mas também a aprender a correr, nadar e brincar, tal como as suas irmãs mais novas, Dakota e Morgan. Esta incrível capacidade demonstrava não só a sua determinação, mas também a sua forte ligação como irmãs. O pai deles teve um papel fundamental na sua jornada. Atuou como animador de claque e inventor, criando equipamentos especiais para ajudar na sua situação única. Por exemplo, fez uma bicicleta com um guiador e pedais extra. Até tarefas simples como escovar os dentes ou atar os sapatos tornaram-se esforços de equipa que exigiam confiança e cooperação. Muitas vezes, encaravam estes desafios com sentido de humor, o que ajudava a aliviar a carga. Muitas pessoas enviaram-nos cartas com crianças que não eram tão saudáveis como a Abby e a Brittany, e perspectivam o futuro para os seus filhos. No início, talvez pensassem que não seria fácil, mas agora vem Abby e Brittany. O que elas fizeram? Ele e a mãe estavam empenhados em proporcionar-lhes uma infância o mais normal possível. Queriam também garantir que a individualidade de cada gêmea era respeitada. Um deles, o mais sério, bebia sempre sumo de laranja ao pequeno almoço, enquanto o outro, o mais brincalhão, preferia o leite na hora de comer e de escrever. Por vezes faziam-no juntos, outras vezes trabalhavam em separado. Desde pequenos que os gêmeos tinham interesses diferentes. Uma delas gostava muito de matemática, enquanto a outra gostava de inglês e de artes. Os seus pais incentivavam estas diferenças e até as vestiam com roupas com 2 decotes diferentes para realçar a sua singularidade, apesar de partilharem o mesmo corpo. Numa entrevista, uma delas expressou a sua individualidade distinta, apesar da sua natureza conjugada. A outra destacou ainda mais as diferenças, notando a sua preferência por peças cor-de-rosa e femininas, um contraste com o gosto da irmã. Partilharam a sua abordagem na escolha de vestuário, uma tarefa que realizam por turnos, ilustrando a sua cooperação e respeito pelas preferências de cada um. Este método de tomada de decisão demonstra os seus esforços para manter a individualidade enquanto navegam pela vida como gêmeas siamesas, cada uma com os seus próprios gostos e desgostos. As suas identidades partilhadas, embora distintas, são um testemunho das suas circunstâncias de vida únicas e da sua capacidade de trabalhar em conjunto harmoniosamente. A sua história não se resume apenas à superação de desafios físicos, mas também ao desenvolvimento de um forte sentido de autoestima e identidade individual. Ao longo das suas vidas, tiveram de equilibrar o desejo de serem vistos como indivíduos únicos enquanto partilhavam um único corpo, o que exigiu uma força emocional e psicológica significativa. Desde pequenos que os seus pais e a comunidade envolvente garantiram que ambos fossem tratados como pessoas distintas, fomentando as suas diferenças de gostos e personalidades. Por exemplo, tinham preferências distintas em relação à alimentação e ao vestuário, o que era respeitado e encorajado pelos pais. A mãe até ajustava as suas roupas para refletir os seus estilos individuais, o que era vital para o desenvolvimento saudável das suas identidades. A capacidade de manter um sentido claro de identidade pessoal, apesar do corpo partilhado, é um exemplo inspirador de como os indivíduos podem encontrar e celebrar a sua singularidade em qualquer circunstância. Destacam-se como símbolos de força, demonstrando que a autoestima e a identidade pessoal advêm da autoaceitação e do respeito mútuo. As amizades também foram uma parte importante das suas vidas. Faziam amigos com facilidade e eram conhecidos por serem positivos e extrovertidos. Gostavam de atividades típicas com os amigos, como dormir em casa deles e sair juntos. Mas a sua viagem teve os seus desafios. Eram como qualquer outra criança em crescimento, frequentando festas de aniversário e outros eventos divertidos na sua comunidade.
Os seus amigos e colegas de turma habituaram-se rapidamente ao seu estilo de vida único e garantiram que os gêmeos se sentissem sempre incluídos. Não demorou muito para que todos os aceitassem e acolhessem, garantindo que faziam parte do grupo. Mas, por mais que se sentissem em casa na comunidade, tornavam-se frequentemente o centro das atenções por causa da aparência. As pessoas olhavam fixamente, faziam perguntas e, por vezes, até faziam comentários rudes. Ainda assim, os gêmeos lidavam com estas situações com calma e confiança. Os pais ensinaram-nas a serem abertas sobre a sua condição, mas também a proteger a sua privacidade. Agora, que carreira escolheriam juntas? O percurso de Abby e Brittany da escola para a carreira de professoras. Estavam determinadas a viver vidas plenas e ativas. Não deixaram que as suas diferenças físicas os impedissem de perseguir os seus objetivos na escola e fora dela. Adoravam aprender e participavam em diversas atividades, o que os ajudava a manterem-se ligados aos outros e a construir uma vida plena. Os trabalhos escolares e os passatempos eram mais do que apenas algo para passar o tempo. Eram essenciais para a forma como os gêmeos navegavam pelo mundo. Para a família Hensel, a educação era extremamente importante. Os seus pais garantiram que tivessem as mesmas oportunidades de aprendizagem que qualquer outra criança. Frequentaram uma escola pública, onde rapidamente se tornaram conhecidos pelas suas personalidades vibrantes e forte determinação. É claro que a escola também tinha os seus desafios. Por exemplo, um dos gêmeos era destro e o outro canhoto, pelo que tiveram de inventar uma forma inteligente de tomarem notas juntos. Com a ajuda dos seus professores e colegas, encontraram formas de gerir os seus estudos e saíram-se muito bem. Mas o difícil não era só a parte acadêmica. Também adoravam desporto, especialmente voleibol e softball. No campo de voleibol, a forma como trabalharam juntos para lançar a bola foi realmente impressionante. O trabalho em equipa foi incrível, e a sua coordenação mostrou o quanto conseguiam realizar quando trabalhavam em sincronia. Mas essa não foi a parte mais difícil. Lidar com a pressão de estar sempre sob os holofotes acrescentou um desafio extra. Sempre foram apaixonados por se manterem ativos e fazer parte da comunidade escolar. Adoravam participar em todo o tipo de clubes e atividades. Ansiosos por novos desafios, o seu envolvimento serviu de inspiração para outros, mostrando que podiam destacar-se em áreas que muitos considerariam difíceis para pessoas na mesma situação. Quando se envolveram com o desporto, foi uma demonstração clara da sua determinação e trabalho em equipa. Adoravam jogar e fazer parte de uma equipa, o que elevava o ânimo de todos e motivava os colegas. O desporto também lhes proporcionou uma forma de desafiar os seus limites físicos e mostrar o quão habilidosos eram. Mas não se limitaram aos desportos. Participaram também noutras atividades, como o tocar piano, onde um controlava uma mão e o outro controlava a outra. Isto exigiu muita prática, mas mostrou o quão bem conseguiam trabalhar juntos. Um deles disse uma vez que estavam felizes juntos como estavam e que, se estivessem separados, não conseguiriam desfrutar de atividades como jogar softball ou praticar desporto como faziam agora. Talvez quiséssemos dedicar-nos à fotografia, ao desenvolvimento infantil ou a coisas relacionadas com crianças. Design de interiores, arquitetura ou design de moda. À medida que foram crescendo, também os seus sonhos e ambições foram aumentando. Queriam frequentar uma faculdade e ter carreiras significativas. O esforço no liceu preparou-os para o próximo grande passo, a faculdade. Mas esse não foi o desafio mais difícil que enfrentaram. Aos 16 anos, passaram no exame de condução. Isto exigiu que estivessem em perfeita sincronia, uma vez que cada gêmeo tinha de controlar diferentes partes do carro. Embora tivessem preferências diferentes em relação à velocidade de condução, conseguiram entender-se e ambos tiveram de tirar a carta de condução. De acordo com a lei, a certa altura, sonharam tornar-se piloto e dentista. Mas, com o passar do tempo, perceberam que ensinar era a sua verdadeira paixão. Ambos decidiram estudar educação na Universidade de Bethel e licenciaram-se em 2012. Escolheram lecionar a alunos do 4º e 5º ano, mesmo trabalhando com um salário único. Esperavam renegociar por causa das suas qualificações únicas e do valor especial que acrescentavam ao ensino. Antes de assumirem as suas funções como estagiários, a escola decidiu pedir a opinião dos alunos sobre tê-los como professores. O feedback dos alunos foi extremamente positivo, demonstrando total aceitação da situação singular. Rapidamente se tornou evidente que a sua condição não era uma preocupação para os alunos, que os acolheram sem hesitação. O diretor da escola, Cinder Umberg,
Reconheceu também as qualidades especiais que trouxeram para a sala de aula. Expressou a sua admiração pela forma como ofereceram uma perspectiva de estilo de ensino diferente de tudo que outros professores poderiam oferecer. A sua presença foi vista como uma vantagem para o ambiente de aprendizagem. O percurso continuou com a conquista de vagas de professor noutra escola após a conclusão do estágio. Neste novo cenário, trouxeram as suas perspectivas únicas e estilos de ensino inovadores para a sala de aula. Com dedicação e paixão, causaram um impacto duradouro nos alunos que ensinaram, criando um ambiente onde a aprendizagem era envolvente e significativa. A sua influência estendeu-se para além da sala de aula, moldando a atmosfera da escola e deixando uma impressão positiva em todos os que as rodeiam. Será que o maior desafio de Abby e Brittany Hansel ainda está para vir? Partilhe as suas ideias nos comentários e não se esqueça de gostar e subscrever mais histórias intrigantes como esta.